Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver sobre gêneros textuais. Então, para começar, a gente vai tentar adivinhar alguns gêneros textuais que estão aqui nos slides. Vamos lá. Que gênero textual será esse? A gente tem aqui cores, a gente tem título, a gente tem uma pessoa relativamente famosa, a gente tem descrição de um produto. O que será? Isso mesmo, é uma propaganda. Então, para ser um gênero, ele precisa ter algumas características. E a gente precisa identificar as características desse gênero. Então, quais as características que a gente vê nesse daqui? Então, ele quer promover e vender um produto, um serviço ou uma ideia. Ele tem diversas possibilidades de criação, então ele pode ser de qualquer forma, ele pode ser na mídia televisiva, ele pode ser num pôster, ele pode ser numa rede social, em qualquer lugar. Como tem ali. E ele utiliza de recursos para chamar a atenção das pessoas, para vender o seu produto ou para fazer as pessoas se sensibilizarem com a sua ideia. Então ele tem ali cores, formas, imagens e slogans. A gente vê muitos slogans em redes televisivas. Então vamos para o próximo. O que a gente tem aqui? Massa de pizza. A gente tem dois textos diferentes, os ingredientes listados e o modo de preparo depois. Essa é até fácil, hein? É uma receita culinária. Então, as características desse gênero. Ele tem verbos no modo imperativo. O que é? Ele pede para você fazer as coisas, ele manda você fazer as coisas. Então, ele fala ali: dissolva o fermento, abra a massa. Esse é o modo imperativo. Ele segue uma estrutura, um título, os ingredientes, o modo de fazer, o tempo de preparo e o rendimento no final. Ele tem uma linguagem clara e objetiva para as pessoas entenderem tudo o que está sendo escrito ali. E tem um passo a passo numerado e pode ou não conter imagens. Vamos para o próximo. Esse é fácil, viu? A gente vê sempre por aí. Tem 3 quadrinhos, uma história, personagens. Aqui outro exemplo. 3 quadrinhos, personagens famosos, uma historinha, uma crítica. Então é uma tira. As características deste gênero. Ele pode ou não ter humor. Tem personagens conhecidos, como a gente tem ali a Mafalda, por exemplo. Um texto muito curto nas suas falas, né? São falas bem curtas. Imagens e desenhos e crítica social. Eu coloquei um asterisco ali porque pode ser que às vezes não tem. Às vezes a tirinha é só de humor e não precisa ter uma crítica social envolvida. Como também pode ter só crítica social e pode não ter humor. Então, próximo. Esse é fácil, viu? Já tá escrito até ali. Então é um texto conciso, um texto mais sem muito recurso de imagem, recurso de cor. A gente tem ali no final as palavras-chave, um título, os autores. É um resumo. Isso mesmo. Então, as características desse gênero. É um gênero acadêmico. É um gênero pouco flexível, ele tem uma estrutura a ser seguida. Então, ele tem uma linguagem mais formal, né? E ele precisa ser seguido as normas da BNT para ser formatado. E conta no final com palavras-chave. Em inglês ele se chama abstract e tem também as keywords em inglês. Então, próximo gênero. Esse a gente vê, às vezes algumas pessoas leem, outras não. Tem ali identificação, informações, várias, né? Segue uma estrutura, no final dizeres legais, o nome, o fabricante. É uma bula uma bula de medicamento. Isso mesmo. Esse é um gênero descritivo, então ele descreve o que tem naquele medicamento, para quem que é utilizado, a composição, contraindicação, dizeres legais, ele segue essa listagem, todas as bulas são assim. E é um elemento obrigatório em todos os medicamentos e tem uma linguagem acessível, como ali a gente pode ver que é feito em perguntas. Como esse medicamento funciona? Como devo usar esse medicamento para a pessoa entender, todas as pessoas entenderem. Próximo, então. Esse tem, ó, a gente vê. Ele não tem um suporte característico, ele tem um título, ele tem, no final, uma moral, ele tem falas, personagens, e os personagens são animais. O que será que é isso? Uma fábula. Então, as características desse gênero fábula. É um texto fantasioso, literário e ficcional. Então, ele tem, no final, uma moral, às vezes não explícita, né? Não tá escrito moral, 2 pontos, e a moral. Ele pode ser uma moral implícita. É um formato de prosa, é um texto corrido. Tem falas ou não, depende do autor.
E os personagens podem ser seres inanimados, é uma característica bem forte da fábula. Os personagens podem ser animais, plantas, pedras, árvores e outras coisas que não têm vida. Então, aqui a gente viu alguns gêneros e a gente tem que lembrar sempre que um suporte é diferente de um gênero. Então, existem diversos suportes que não necessariamente são gêneros e existem alguns gêneros que podem estar em diferentes suportes. Então, uma propaganda pode estar em um pôster, um poema pode estar em um livro, e o livro é o suporte e o poema é o gênero. Então, a gente tem que cuidar bastante disso. A gente tem ali como suportes o livro, um pôster, papel, cartaz, pôsteres, outdoors, isso são suportes, onde o gênero se encontra. Então, os gêneros são propaganda, poesia, poema, prosa, texto, resumo, resenha, esses são os gêneros. Então, aqui eu trouxe mais um pra gente analisar. A gente viu que ele tá bem divididinho, certinho, em cores diferentes. Ele é um texto corrido, um texto dividido em parágrafos, um texto com título. E a gente tem ali vários elementos dentro desse texto. Então, aqui ele é um pouquinho mais perto. E esse é um texto argumentativo, descritivo argumentativo. Então, esse texto ele contém um título, ali como vocês podem ver no primeiro quadrinho. Ele tem um tema geral, que ele coloca aqui. Ele tem um recorte temático, que é a explicação desse tema geral. Tem o começo da tese do autor, exemplos e fatos, e tem a apresentação da tese. No final, logo em seguida, tem o argumento que ele utiliza para fundamentar essa sua tese. Ele desenvolve esses argumentos, trazendo informações relevantes como fatos, dados históricos, notícias. No final, logo em seguida, tem outro argumento, depois tem a retomada da tese e uma reflexão final, que é a proposta de intervenção. Para vocês escreverem um texto argumentativo e dissertativo, que é o que vocês precisam escrever, esse gênero que a gente estuda com mais afinco, então ele tem que ter bastante coisa separadinha e bonitinha. Tem uma explicação certa para isso. Então, as características desse gênero. Qual é o principal objetivo do texto argumentativo? Alguém sabe? Já falei isso para vocês também. É defender um ponto de vista. Então, você vai lá e explica sobre o que é. Isso vocês aprenderam com a professora de redação. Você explica sobre o que você está falando na sua introdução. Você joga um argumento. Você defende esse argumento. E no final você coloca uma proposta para fundamentar esse argumento e para resolver aquele problema que você colocou no começo. Então, ele tem a apresentação do tema, exposição do ponto de vista, argumentos, contra-argumentos, às vezes tem, às vezes não, e uma conclusão, que é a proposta de intervenção. Então, aqui eu separei uma atividade para vocês fazerem, que vai ser a criação de um argumento de vocês. Então, lá no Classroom, tem a atividade que se chama debate. Vocês vão entrar na atividade e ele vai apresentar 2 links. E esses 2 links vocês vão acessar e vão ler as notícias que estão escritas lá. E vão fazer um argumento baseado em algum fato ou dado estatístico para responder a seguinte pergunta. Por que e como grandes empresas programam seus produtos para terem menos tempo de vida? Tem um nome para isso, eu quero que vocês procurem qual o nome disso, como é que é o nome desse tempo de vida que esses objetos têm. Defendam um argumento, podem até contra-argumentar contra alguma coisa que vocês encontrem. E lembrem sempre de fugir do senso comum. Você tem que trazer algum fato histórico. Fato histórico não, algum dado que fundamente o seu argumento, que seja válido e coerente. Então, esses sites que estão lá, eles são referência. Seus argumentos podem ou não ser baseados e referenciados por eles. Vocês podem procurar em outros sites também. Lembrem-se de deixar bem claro o seu argumento e de defender o seu ponto de vista. Então, por hoje é só. Não esqueçam de responder a atividadezinha lá do debate. E é isso. Até a próxima.